Todas as observações que eu vou fazer nesse vídeo aqui é simplesmente para o meu crescimento e para o seu crescimento. Todos nós melhoramos todos os dias, ou devemos melhorar. A gente aprende junto, a gente melhora hoje. Hoje a gente está melhor do que ontem e amanhã nós seremos melhor do que hoje. É assim que a gente vai seguir na nossa vida. Olá amigos, tudo bem com vocês? Antes de a gente começar aqui o nosso quadro de Analisando as Artes, eu quero pedir a você que agora mesmo clique em gostei nesse vídeo. A gente está em uma crescente aqui no canal e eu preciso muito da contribuição de vocês, da colaboração de vocês, para que eu consiga continuar postando vídeos aqui com a frequência com que venho fazendo. Porque a cada like que vocês dão, a cada comentário que vocês deixam aí, isso serve de um incentivo tamanho que vocês nem imaginam. E a gente tem uma meta para atingir que é de 20 mil inscritos até setembro. Quem sabe por um acaso a gente até consegue atingir isso antes. Então se isso não te incomoda, compartilhe os vídeos do canal, indique para um amigo, compartilhe na sua página, compartilhe no seu Instagram, mande por direct, faça alguma coisa para poder você dar esse retorno também para mim. Para que quando eu sente para gravar um vídeo aqui para vocês, eu me sinta confortável e sabendo de que as pessoas têm gostado desse tipo de conteúdo que eu tenho produzido aqui no YouTube. Tendo dito essas coisas, vamos lá então. Bom, seguindo aqui a sequência, a próxima arte seria ou é a do Bruno Eduardo. Então vou dar um clique aqui, vamos abrir aqui a arte dele. Vamos ver o que foi que ele preparou pra gente. Bom, abriu aqui, pelo visto, é um tipo de post, né, para Instagram ou até mesmo Facebook, no tamanho aí quadrado, e é sobre o Dia do Trabalhador, não é isso? Então tá aqui, ó, Dia do Trabalhador, 1º de maio. Ele criou aqui uma interação entre o personagem e o texto, é um detalhe que eu cito muito nos meus vídeos, que é para poder criar uma certa ambientação, né? Claro que tem vários níveis de ambientação, a gente pode trabalhar mais ou menos, mas isso aqui não deixa de ser também uma ambientação, onde o texto ele simula estar passando aqui por trás do ombro, né, do médico, aqui no caso do personagem. Embora o texto e as cores também elas se coincidam, né, elas têm uma certa harmonia, é um tom mais claro, né, uma coisa um pouco mais delicada, já que ele escolheu o personagem aqui como um médico, né, então tem esse tom mais claro, essa coisa mais leve. A mudança que eu faria que era o seguinte, eu colocaria tudo maiúsculo aqui também, ó. O dia do eu colocaria também maiúsculo. Eu acho que a partição, a quebra de texto que ele fez também ficou muito bacana, mas eu mudaria essa questão aqui, eu colocaria tudo maiúsculo. Aqui embaixo ele deixou, né, o que seria o logotipo da empresa e tudo mais. Eu achei bem bacana, cara, é uma peça simples, né, mas que realmente tá bem bacana. Uma coisa interessante, eu não sei se caberia eu dizer aqui, até porque agora se trata de uma opinião pessoal, eu alinharia tudo aqui, tá? Eu usaria um pouco aqui do grid, ou até mesmo a regra dos terços, para poder alinhar essa palavra trabalhador aqui. Mas isso é uma questão pessoal. Partindo de um ponto de vista profissional, a única coisa que eu mudaria realmente aqui era essa palavra aqui, porque tudo está em maiúsculo, né? Tá tudo em maiúsculo aqui, e somente o dia do está em minúsculo. Então, ou eu colocaria a letra D, pelo menos, né, em maiúsculo, ou eu colocaria tudo aqui em maiúsculo. Mas fora isso, cara, show de bola, gostei demais do seu trabalho, tá bem bacana mesmo, tá? Vamos passar para a próxima aqui, seria o do Gilcélio Luiz, corrija aí se eu estiver errado, mas acho que é isso mesmo. Vamos abrir aqui a imagem, ver o que foi que ele mandou pra gente. Bom, pelo que me parece é um logotipo, né, um V ali de Vitória, Vitória Gráfica Rápida. Bom, ele usou aqui o que seria a cor magenta, né, e o tom de branco. Faltou apenas o acento aqui no O, né, de Vitória. E aqui também ele usou algumas gotas, né, o que simboliza algumas gotas de tinta também na cor Semic, né, no padrão Semic aqui. Preto, yellow, magenta e ciano. Bom, o logotipo é uma questão muito delicada, né? Para poder analisar um logotipo, a gente teria que fazer realmente uma análise só do logotipo, teria que ser um vídeo só dele. Então eu não vou julgar aqui construção, eu não sei o que foi que ele usou para construir, eu não sei em que ele se baseou para poder construir o logotipo, não sei se ele seguiu algumas regras ou não, então fica um pouco mais difícil de você opinar, né, nessa questão de logotipo. Agora eu vou partir do princípio de que talvez o colega, né, que criou aqui esse logotipo, ele esteja talvez iniciando agora ou ainda não tenha mergulhado a fundo nos estudos
acerca de logotipo. Logotipo é uma coisa muito complexa para você fazer, não é simplesmente você ter uma ideia e rapidamente colocar ali, você tem que realmente ter um pouco de estudo a mais na hora de você criar um logotipo. Agora, se você simplesmente quer criar um símbolo para identificar a sua empresa, sem se importar com outras questões como fonte, como formas geométricas, né, como harmonia de cores, ou com a construção em si do símbolo, então eu vou julgar aqui somente as cores. Então realmente você pode criar um símbolo simples, tá? Alguma coisa mais simplória. Mas o logotipo realmente é uma coisa um pouco mais complexa, que precisa de mais estudo, né, para poder a gente conseguir criar uma coisa realmente que se perpetue ao longo de tempos. Bom, mas julgando essa imagem aqui, a única coisa que eu mudaria, né, já que ele quis criar aqui um V de Vitória, seria essa sombra aqui. Removeria essa sombra branca. E se eu posso me aprofundar um pouco mais nisso, cara, eu vou dar uma dica para você aqui. Deixa eu só ver quem foi aqui. É o Gilcélio, tá? Se eu fosse dar uma dica mais profunda para você, se você quiser aceitar isso, tá? Eu não sou nenhum expert nesse assunto, mas o tanto que eu venho estudado acerca de logotipos em cursos, em posts que eu vejo em blogs, né, em sites, quando você for criar um logotipo, você precisa criar um símbolo que ele possa ser aplicado em vários tamanhos e em várias superfícies. Você pode perceber que essas gotas, né, simbolizando o CMYK, ela não ressairia sobre esse fundo azul, tá? Então você precisa criar várias versões do mesmo logotipo para ver, né, se ele é aplicável em vários procedimentos, de várias maneiras, e ainda assim vai conseguir ser legível. Então não é simplesmente a gente achar uma cor bonita, achar um símbolo bonito, não. A gente precisa estudar a fonte, a gente precisa estudar o símbolo em si, porque tudo isso envolve. A gente não pode criar uma marca pensando em mudar daqui a 1 a 2 anos. A gente precisa criar alguma coisa que realmente vá levar a cara de nossa empresa por anos e anos. E talvez, quem sabe, nunca ser mudada. Tá? Nem todo mundo, nem toda empresa ela pretende mudar de marca um dia. Foram marcas tão bem construídas que elas levam anos, né? Mais de 10 anos para fazer uma atualização no logotipo. Então é uma coisa que realmente a gente precisa trabalhar mais, aprender um pouco mais a respeito antes de tomar a decisão de criar o nosso próprio logotipo. Mas volto a dizer, se a pessoa quer uma coisa mais simples, né, quer se arriscar em criar o seu próprio logotipo, talvez nada tão profissional, vale a pena você realmente meter as caras e tentar fazer a sua própria arte, fazer o seu próprio símbolo. Então, julgando a partir desse ponto de vista, né, partindo de um princípio que talvez o colega, né, Gilcélio, ele ainda não tenha o conhecimento, pelo menos, dominado sobre a criação de logotipo, eu mudaria somente essa questão aqui. Eu tentaria criar alguma coisa que pudesse ser aplicada em qualquer superfície. Então, esse fato aqui, ele já eliminaria essa possibilidade. Ele já não permitiria que esse logotipo fosse aplicado em qualquer lugar, justamente por causa dessas muitas cores aqui. Beleza? Então, essa seria a minha observação aqui para o Gilcélio. Bom, eu espero que vocês não se ofendam com o tipo de observações que eu venho fazendo, tá? Tudo aqui é para o nosso crescimento, para nós mesmos ir crescendo e melhorando a cada dia. Então vamos aqui para Dandara Galdino. Vamos ver aqui. Bom, Dandara Galdino, ela criou aqui para a gente uma peça, né, que seria aqui de social media, algo para divulgar aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, e no estilo aí de fast food, né, para anunciar um hambúrguer. Então aqui a gente tem hamburgão, matador de fome, o hambúrguer aqui no centro, alguns emojis e tudo mais. Bom, Dandara, eu gostei da ideia, né, do que você se propôs a criar, mas vamos lá aqui para as dicas, né? Vamos lá aqui vou apontar aqui para vocês as coisas que a gente poderia melhorar nessa peça aqui. Primeiro, o background. Esse fundo preto, ele não ficou legal, ficou muito escuro mesmo. Ele simplesmente tampou o brilho dessa peça, né? Então, quando você vai criar algum tipo de arte para comida, para fast food, é sempre interessante que você use as cores que remetem à fome, né? Um pouco ali de laranja, um tom mais misturado ali para o vermelho, para o amarelo mais forte, né? Isso são cores que remetem à fome, né? São cores um pouco mais quentes. O fundo preto acabou prejudicando um pouco aqui a sua imagem. Os emojis também, eles não ficaram bem distribuídos. Eu percebi que você até colocou a interação, tem uma sombra aqui
né, para realmente mostrar que esse emoji ele está ali passando mesmo por trás desse hambúrguer, tem uma sombra legal. Tá uma montagem bacana, mas realmente o fundo preto e a distribuição dos emojis acabaram prejudicando a sua arte. Aqui em cima também você percebe o sombreamento branco sobre o texto, né? O texto vermelho. Então, além de ter um sombreamento, também tem um contorno branco. Então, essa mistura também acabou pesando muito a sua imagem. O que acontece aqui é que acabou ficando uma arte muito poluída visualmente. Então, tudo isso é normal, tá, pessoal? Todas essas questões que eu estou apontando aqui são questões normais. A gente, quando está começando, a gente vai cometer esse tipo de erro mesmo, é super comum. Eu mesmo já cometi vários e vários erros desse tipo. É por isso que sempre eu procuro me inspirar, procurar profissionais no Behance ou também no Pinterest, né? Sempre dando uma olhada para ver no que eu posso melhorar. Leio artigo em blogs, leio matérias, vejo vídeos de outros profissionais, porque aí eu mesmo já vou me policiando e vejo aquilo que eu estou fazendo de errado e passo a melhorar. Então eu também já criei arte desse tipo, né, de ficar muito pesada, muito carregada de cores, de imagens, e isso acabava prejudicando a comunicação. Esse tipo de arte que a gente cria com um hambúrguer no centro e tal, às vezes não é nem para informar valor, é simplesmente para criar a vontade da pessoa de comer aquele hambúrguer. Enquanto ela sente essa vontade, quando aquilo enche os olhos dela, então ela começa a pesquisar a respeito. Ela vai ver no site, ela vai ver no Instagram da pessoa, ela vai procurar mais informações sobre aquilo que pelos olhos ela foi atraída. Então a gente precisa criar essa atração nas nossas peças. Então eu removeria aqui o fundo preto, colocaria um degradê ou uma transição, até com algum tipo de cor do próprio hambúrguer, né? Ou pegando um pouco do tom aqui do tomate, ou um pouco do tom do pão, ou um pouco do tom da carne, e criando um degradê ali de uma forma radial com as cores que a gente já tem nesse próprio hambúrguer. Os emojis também, eles ficaram com as cores muito fortes, né? Eu percebi que você aplicou um desfoque, mas você aplicou o desfoque em um todo. O que seria mais interessante é que você colocasse um desfoque de movimento, né? Eu tenho um vídeo no canal. Gente, sobre todas as observações que eu faço aqui, eu tenho um vídeo no canal explicando aqui, tá bom? Caso vocês queiram olhar, vocês vão conseguir isso. Então eu faria essas mudanças. Também mudariam a fonte, né? A fonte acabou não se encaixando muito aqui dentro desse layout. Eu vou, por exemplo, pegar uma imagem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma arte. É uma imagem bem simples, tá? Como vocês podem ver. Então eu usei uma fonte um pouco mais detalhada aqui. Aqui seria o logotipo. E no fundo eu resolvi não usar nenhuma cor quente. Por quê? Porque eu usei um padrão. Então eu deixei tudo branco lá. Você pode ver que o padrão aqui no fundo, né, é preto e branco. Então eu dei muito destaque a isso aqui. Eu dei muito destaque ao hambúrguer, à batata e ao refrigerante. Então eu poderia também ter usado um padrão de cores mais quentes, né, com cores aqui da batata, ou com cores aqui do tomate e tudo mais, para poder deixar um pouco mais atrativo. Mas eu também poderia fazer o que eu fiz aqui agora, que é deixar um fundo branco e deixar o destaque, tá, somente no hambúrguer. Então aqui no caso o fundo todo preto acabou atrapalhando um pouco e a fonte, né, com contorno e também sombreamento acabou atrapalhando um pouco. Então essas são as minhas dicas, beleza? Na próxima você pode eliminar esse fundo preto, colocar um degradê com cores que remetem à fome, tá? Distribuir aqui melhor os emojis, não precisa nem colocar tantos, tá? Coloca uns dois aqui, ó, um emoji aqui em cima, outro aqui embaixo. Faz tipo um X aqui, um mais próximo do hambúrguer e dá um desfoque de movimento neles. Vai ficar bem melhor, sem dúvida nenhuma. Aqui embaixo eu não tenho o que dizer, tá bem legal, né? Então consulte o cardápio em nosso site, bem bacana. Aqui o que seria o exemplo do site. Aqui seria as hashtags, né? Dá para entender aqui. O telefone de contato e aqui o Instagram. E aqui no cantinho o logotipo. Uma coisa que você também precisa se atentar é as margens, tá? Não deixe encostar muito na margem, porque acaba prejudicando um pouco. Então é sempre bom a gente trabalhar com as margens de segurança. Eu geralmente uso 40 pixels, tá, em cada margem. Então é isso. Querendo uma dica como essa, pode entrar em contato comigo, tá bom, Dandara? Tá? Ou qualquer um de vocês, pessoal.
Vamos ver aqui o Jordão Lourenço, né? Jordão Lourenço. Deixa eu ver qual eu tô aqui. 1, 2, 3, 4. Muito bem, aqui a gente tem o que seria o cartaz, né, para uma igreja ou algum tipo de arquivo como esse. E aqui tem um pessoal com as mãos erguidas, né, como se tivessem algum tipo de culto. Aqui tem uns elementos de música. Venha sentir o mover de Deus. Aqui tem uma espécie de degradê radial, né, ou elíptico aqui. Aqui tem um elemento curvo, playleitores. Aqui tem as imagens dos playleitores. E aqui tem o horário. Aqui embaixo tem, aqui no caso, os cantores, né? A parte do louvor. Então aqui está identificado quem seriam os cantores. Cada um com suas respectivas datas, né? Com seus dias, né? De que vão se apresentar. Bem bacana. Eu achei bem interessante a ideia, eu gostei muito disso aqui. Eu sempre dou ponto a essas questões de você alinhar, deixar tudo certinho aqui, né? Então aqui tem o primeiro pastor, o segundo, o terceiro, alinhadinho. Aqui embaixo também os cantores estão alinhados, mas dessa vez em esfera. E aqui em cima as informações. Muito bem, qual seria as minhas observações aqui para esse tipo de trabalho? Efeito. Tem muito efeito, muito, mas muito efeito mesmo. E isso acaba pesando demais. E a gente tem que lembrar que no design menos é mais. A gente não adianta encher de efeito, encher de informação, se vai dar uma canseira nos olhos da pessoa. Por exemplo, aqui mesmo a gente tem um degradê, a gente tem um gradiente elíptico, só que não tem necessidade, não tem a menor necessidade de usar esse gradiente elíptico aqui. Aqui a gente tem esses efeitos, né, de notas musicais, né, eu esqueci o nome que se dá isso aqui, né, claves, não sei, enfim. E aí, por cima aqui das pessoas, também é um efeito desnecessário, também não precisa, tá? Aqui acabou poluindo muito a peça. Aqui no canto a gente tem os dias, né, que são dias 13, 14 e 15 de abril, beleza? Os preletores. Aqui também esse efeito curvo eu também não colocaria, eu removeria, tá? Eu deixaria de fora aqui. E aqui no horário ele colocou 19 HRS. Gente, isso aqui tá errado, tá? Eu já expliquei no outro vídeo, inclusive, tá errado. A abreviação de hora é só H mesmo. Se você quer falar que vai ser 19 horas, então é 19H. Não existe R, não existe S, não existe 19 2 pontos, não existe nada disso, tá? É só, se vai ser 19 horas e 30 minutos, então é 19H30. E o min é opcional, então é 19H30. Se é 19 horas fechado, então é só 19H. Então beleza, eu apontei aqui as coisas que eu trocaria e agora eu vou te falar o porquê. Aqui embaixo ficaria mais interessante se ele seguisse o modelo ou de um ou de outro, tá? Ou você seguiria tudo quadradinho aqui desse jeito para ficar mais alinhado e mais organizado, tá? Então, ou os personagens aqui do canto ficariam também em uma forma retangular como essa aqui dos pregadores, ou os pregadores também ficariam em uma forma circular como os cantores, para poder ficar tudo mais alinhado. Se você já fizesse isso aqui, já mudaria muita coisa, pode ter certeza. Outra coisa que eu mudaria aqui era o destaque para os dias. E eu não colocaria 19 horas em um tópico separado. Eu já colocaria aqui, porque vão ser todos os cultos, né, pelo que me entendeu aqui, vão ser todos os cultos aí no mesmo horário. Então eu colocaria aqui dias 13, 14 e 15 de abril às 19 horas, tudo em um lugar só. Deixaria aqui mais no centro para dar destaque a esses dias, porque aqui embaixo está pequeno, né? Porque é só para poder confirmar o dia que essa pessoa respectiva vai estar, então não precisa estar tão evidente. A gente precisa dar evidência a isso aqui, ó, ao dia e a hora, beleza? Isso aqui seria o título, né? Alguma coisa como o título ou coisa do tipo. Então eu deixaria aqui no centro também, aqui em cima, ó, venha sentir o mover de Deus. Tudo em uma linha só também, não colocaria esse Deus aqui grandão e também não usaria o degradê. Essa semana da vitória eu daria um jeito de tirar daqui de cima também. Eu deixaria aqui embaixo junto com o logotipo, ou com apoio, ou com patrocínio, deixaria aqui embaixo. Quando a gente vai criar um cartaz como esse, pessoal, todo tipo de patrocínio, logotipo, a gente coloca em um lugar só, tá? O interessante é que você põe em um lugar só, de preferência aqui no rodapé. Então aqui no rodapé você coloca os apoios, coloca os patrocínios, né, o logotipo de alguém que está ajudando, você coloca tudo aqui no finalzinho. Aqui em cima
ficou meio desproporcional, né? Você usar um logotipo aqui e os logotipos de apoio e patrocínio talvez aqui embaixo. Então a gente deixaria tudo em um lugar só, talvez dentro de um quadrado ou dentro de um círculo, para poder ficar mais alinhado e mais organizado. Como esse post aqui ele não tem nada oval ou circular, eu não usaria esse método aqui, ó, retangular, oval, né, circular. Eu deixaria mesmo aqui um quadradinho reto ou usaria algum pincel do Photoshop, tá? Mas julgando, amigo, que você talvez esteja começando nessa área, você está indo pelo caminho certo. Só fique atento para não encher muito o seu layout de muitos efeitos. Às vezes a gente se preocupa em deixar bem bonito e enfeitar bem e acaba embolando muito ali o meio de campo. Então essas são as minhas observações para a sua arte, mas fora essas questões, tá show, eu curti muito a ideia. Então, a princípio, eu faria essas mudanças, beleza? Então essa aqui seria o último, né? Jobson Vieira, o último desse vídeo. Olha só, o Jobson ele criou uma arte que inclusive eu já fiz aqui, eu já mostrei aqui em uma das aulas. Eu quero é mais. Qualquer sabor por apenas R$ 2,50, bem bacana. Ele usou aqui os emojis, né, desfocado e tudo mais, né? E usou poucos emojis, né? Bem bacana, isso é bem interessante. Aqui no sorvete também ele deixou mais unido, né? Deixou um pouco mais próximo, colocou aqui um pincel aqui embaixo e jogou a frase aqui no formato circular também. Existe uma coisa, um erro que eu cometi quando eu criei essa peça, que foi não me atentar a essa questão aqui da letra. Essa fonte que eu estava usando era Beba, se eu não me engano, e o Q dela se aparenta muito com a letra O. E eu gosto de criar essa interação, então eu peguei o sorvete, criei e joguei para cima do texto. Só que era para eu deixar um pouco mais para o canto, para a ponta do sorvete não cobrir a perninha do Q. Porque por mais que a gente consiga ler eu quero é mais, a gente precisa deixar visível que isso aqui é um Q. Então eu também cometi esse erro lá, então é por isso que é bom, por isso que eu digo aqui que todos nós estamos aprendendo, né? Então a gente vai aprendendo um com o outro aqui. Então depois, né, eu analisei melhor e era melhor eu ter afastado um pouco mais esse sorvete aqui de cima, e também já fica a dica aqui para o colega, né? A gente ficar se atentando aqui, ó, a essa perninha do Q quando a gente vai sobrepor um elemento a outro para não cometer esse erro, né? Então eu já corrigi, depois você também corrige aqui, tá? Então fora isso tá tudo show de bola aqui, né? Bem bacana, ele usou aqui o degradê, né? E o degradê elíptico, e também criou um tipo de nuvem, né? Como eu havia citado aqui no outro vídeo. Ficou bem interessante mesmo. Você percebe que é uma peça simples, mas que causa um impacto na pessoa, causa um interesse na pessoa. Aqui a gente poderia colocar um site, poderia colocar um perfil do Instagram aqui embaixo para a pessoa seguir, acompanhar, procurar mais novidades. Poderia colocar um código QR, né? Que a gente pode usar isso também. Caso a pessoa ela queira escanear o código, já vai direto para o site, já vai direto para o sabor, já pode fazer a compra. Então, informações minimalistas, simples, a gente poderia também acrescentar aqui para poder causar logo essa interação com a pessoa. Então ela viu, gostou, ela pode pegar o celular, escanear um código aqui e já ir direto para a página referente ao produto. Bom, meus amigos, por hoje era isso, tá? Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, desse formato de conteúdo. E peço a vocês que não fiquem chateados, né, com as dicas que eu dou aqui. Eu não estou aqui para repreender ninguém, longe de mim, longe de mim. Tentar aqui repreender, criticar, desmerecer o trabalho de vocês. Todas as artes que eu analisei aqui estão ótimas e eu acredito que isso faz parte do nosso processo de crescimento. A gente não nasce sabendo, a gente aprende. E a gente não aprende e para. Todos os dias a gente aprende mais um pouco. Todos os dias nós melhoramos. Eu estou melhorando meus trabalhos. Vocês também vão melhorar os trabalhos de vocês. Tá bom? Então, todos os dias a gente deve buscar essa melhora, deve buscar melhorar como um profissional. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima.